Amém, irmãos? Então, Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Seu amor, ele não tem igual. Graças a Deus por isso. O amor de Deus é incondicional, é grandioso, é maravilhoso. Eu tenho percebido que o Pai, Ele está revelando de uma forma assim extraordinária o seu amor, tanto a nós que estamos dentro como aqueles que estão fora, sabe? O Pai está alinhando assim as coisas de uma forma extraordinária. É incrível o que Ele está fazendo e aparentemente parece que Deus está em silêncio. Quem teve essa impressão? Mas Deus está falando, mano. Deus está falando, mas Ele está falando com aqueles que estão dando ouvidos a Ele. São com estes que Ele está falando. Mas pastor, eu não estou ouvindo. Para falar a verdade, pastor, eu nem sei como é que Deus fala. Quem sabe como Deus fala? Quem sabe, quem consegue ouvir a voz de Deus? É uma das formas. Mas quem não consegue interpretar, quem não consegue, como é que eu vou ouvir? Sim, mas quando não tem um outro, porque nem sempre vai ter um profeta, nem sempre vai ter um pastor perto. Eu não estou 24 horas com você. Nem toda hora tem alguém online, lá ao vivo, né, no YouTube. Como eu ouço a voz de Deus? Eu quero começar com isso. O nome de Jesus, o Senhor está me trazendo para isso. Quem aqui tem um aparelho de celular? Um aparelho de celular que tem GPS. Quem aqui sabe usar GPS? Ou já tentou usar? Nunca tentou? Mas todos sabem como funciona o GPS? Você coloca ativa ele, aí tem a sua localização atual, você coloca o destino, para onde você quer ir, ok? E aí o que acontece? Você vai se locomovendo, sim ou não? E o que acontece? A voz vai te guiando, né? Em 300 metros, vire à direita. Em 900 metros, vire à esquerda. O seu destino estará à esquerda, quer dizer, à direita. Amém? À direita. Aquela voz, ela é um exemplo claríssimo da voz do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo, ele nos guia. Mas assim, quando nós ouvimos, Deus falou comigo, alguém diz assim, Deus falou comigo, o que a maioria de nós imaginamos? Uau! Ele ou ela ouviu a voz de Deus. Irmãos, raramente alguém vai ouvir a voz de Deus. Poucas pessoas, e talvez uma vez na vida, e só depois dessa vida vai ouvir a voz de Deus. A voz como voz de muitas águas, a voz tão potente como de um trovão. Nós geralmente imaginamos isso, mas não. Esse é o meio em que Deus menos fala com os seus filhos, com os seres humanos. Ele fala através dos sentimentos. Diga, testemunho interior. Testemunho interior. É bem aqui, ó. 4 dedos ou 5 acima do seu umbigo está a morada do Espírito Santo de Deus. É aqui que você sente a voz do Senhor. E não é uma voz potente, é uma voz suave como de um vento. É uma impressão. Às vezes soa até como se fosse um pensamento seu. Mas se você estiver alinhadinho, alinhadinha, você vai perceber que seria impossível você pensar aquilo. É uma convicção que te impulsiona aquilo, que você tem uma certeza absoluta de que vai dar certo, de que é Deus falando com você. É assim que Deus fala, e é o meio pelo qual Ele mais fala. Mas poucos são aqueles que conhecem este meio pelo qual Ele fala e que estão alinhados. E quando eu digo alinhados, entendo,
A nossa alma é barulhenta. A sua alma e a minha é barulhenta. Por isso que o salmista disse: alma minha, aquieta-te, porque estás perturbada, espere Deus e ainda o louvarei. Porque alma agitada não ouve Deus. Alma agitada não ouve ao Senhor. E o que nós mais vemos? Pessoas agitadas, com suas almas agitadas. Ainda mais nesse tempo. Como é que vai ouvir o Senhor? Diga: impossível. Se você quer ouvir a Deus, alinha a sua alma ao Espírito Santo de Deus. A alma tem que estar alinhada com o seu espírito, e o seu espírito alinhado com o Espírito Santo de Deus que está dentro dele. Aí ouvimos a Deus. Pegamos assim, porque, irmãos, é tão suave que nós perdemos-se facilmente. Então, quando sabemos desse meio, a gente procura estar o quê? Com a alma tranquila. E como é que acalma a alma? Repita comigo: jejum, oração, meditação da palavra de Deus. Não é aquela meditação mantra. Não, esqueça isso. Isso aí abre brecha para demônio. Cuidado. Que vai aparecer não é Jesus não para você, vai aparecer o nojento. O que é meditar na palavra? É ler a palavra, entenderam? E depois você degusta ela no seu espírito, na sua alma. Você relaxa, você começa a refletir naquilo, imaginar aquilo, criar aquilo que você leu dentro da sua mente, dentro da sua alma. E isso vai estar conectado com o Espírito, com o seu Espírito, com o Espírito Santo. E nisso Deus vai falar com você. Glória a Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava meditando, coloquei um fundo musical, me deitei. Eu estava meio acordado e meio dormindo, porque você relaxa tanto que você apaga se você vacilar, mas você fica meio acordado e meio dormindo. E é nisso que a sua alma está bem baixinha, a frequência da alma está bem baixinha, e nós conseguimos captar a Deus. Eu ouvi 3 coisas, dentre uma delas foi: o Senhor me chamou de Isaías. Você é Isaías. E na época eu ainda era da igreja batista, juntamente com minha esposa. Foi um pouquinho antes de eu sair do ensaio, antes do culto de domingo, eu lembro, como se fosse ontem. E aí eu fui pesquisar. Isaías, na sua raiz, traz o sentido de pastor. E se você é meu pastor, e na época eu almejava, mas nem tinha ideia do que você ia fazer anos depois. Então nós ouvimos a Deus e temos convicção: Deus falou comigo. Quem é que sonha? E tem sonhos aqui assim que são bem reais, que parece que você está acordado. Sonhos é uma outra forma que Deus fala conosco. Que Deus nos traz alertas, que Deus nos traz exortações, que Deus Ele nos traz revelações daquilo que está acontecendo ou que irá acontecer. Sonhos é outro meio. Ok? Quem aqui já estava assim parado e de repente passou uma cena assim, ou um flash na mente? Levante a mão. 1, 2, 3. É um outro caminho pelo qual o Senhor fala com a gente. Imagens, às vezes cenas inteiras. Eu chamo de imagem mental. Quando é cenas inteiras, é visão. É o meio que Deus está falando. Quem aqui sabia que Deus fala com você assim? É um meio que Deus fala. Então Deus, Ele usa de várias formas, de várias maneiras, e principalmente aqui, na palavra. Sabe, você lê, Deus te leva você está aqui aí, você te leva um texto, sei lá, João capítulo 2, e você abre e começa a ler ali, aquele texto começa a falar com você. É Deus falando, irmãos. Então Deus fala de diferentes formas. Sabe qual é o nosso desafio? É descobrir qual é a forma que nós mais estamos sensíveis para que Deus fale conosco. A minha eu já descobri. Eu sou doido para ter visão aberta, irmão.
quero ter visão aberta, quero ver o mundo espiritual claramente, eu quero estar conversando com você e vendo os demônios e os anjos guerreando. Eu quero! Tem gente que não quer, né? E tem e fica, Senhor, tira de mim. Fala, não, Senhor, tira dele, dá para mim. Aleluia, eu quero. Pois é ativado os olhos do Espírito. Mas assim, ainda não é a minha via principal. É nada. Que maravilhoso. Glória a Deus. É porque quando nós não entendemos, aí causa medo também. Quando você vê uma figura, um ser celestial, ou das trevas ou da parte de Deus. Sabia que tem seres celestiais da parte de Deus que parecem demônios? De tão diferentes que eles são? Parece, porque imagine, gente, a visão de Ezequiel, a visão de Daniel, a visão de João. Um leopardo com chifre de não sei o que, com pata não sei de que, com dente não sei de que, com rabo não sei de que. Imagine a cena. Não parece um demônio? Os seres viventes. Gato preto. Sombra de gato preto. Espírito vigia. Espírito que fica vigiando. É um espírito específico que é enviado para vigiar e relatar. Tem que expulsar. Do mal, com certeza, do mal. Entendeu? Do mal. Tem que expulsar, tem que repreender para ir pedir de voltar. A minha via principal são os sentimentos. Cadeia, hospital, são lugares, cemitério, são lugares onde as trevas elas dominam, elas governam, infelizmente. Então é descobrir, o meu são os sentimentos. Deus fala comigo muito através de sentimentos. Eu sinto e falo. Durante muito tempo, por não saber, perdi muita coisa que Deus falou. Mas hoje, como eu sei, quando eu sinto algo, eu consigo discernir se é de Deus ou se não é. Se é Deus falando, se é minha alma falando, se é o diabo falando. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. Se qualquer um aqui ligar para mim, por exemplo, se a irmã Dária me ligar, dificilmente eu vou falar Dária, se for um número, principalmente se eu não tiver o número dela. Mas se a minha esposa ligar, eu vou dizer: oi, amor. Por mais que ela ligue do celular da patroa dela. Por quê? Porque eu tenho intimidade com a cônsul, eu tenho relacionamento com a cônsul. Com a Dária não tenho. Da mesma forma é com Deus. Entendeu? Se você se relaciona com Deus, você sabe quando Deus está falando. Quando é Deus? Ou quando é você, sua alma agitada? Ou quando são espíritos enganadores? Amém? Então descubra a via pela qual você é mais sensível. É imagem, fica atento quando você receber, entendeu? Foca naquilo. Você vai aprender muito mais na Rui School, amém?
Escola de Filhos Maduros. Em nome de Jesus. Passar exercício para você aprender a focar e tudo mais. Mas, por hora, comece a dar atenção a isso. Se é imagem, amém. Se é sonho, amém. Acorda, anota, grava o sonho. Não, vou deixar aqui armazenado na minha mente. 1 hora depois você vai tentar lembrar, cadê? Aí contar para alguém, meu Deus, já foi, perdi. Minha mãe era para estar rica, se tivesse anotado o sonho. O anjo veio ensinar como fabricar uma pedra preciosa. Perdeu. Mas enfim, Deus está falando, Deus está alinhando. Louvado seja o nome dele, amém? Esses dias eu tive 2 experiências. 2 pessoas diferentes. Elas, no meu ambiente de trabalho, me procuraram e começaram ali a conversar como quem não queria nada. Daqui a pouco as pessoas estavam abrindo seus corações para mim. E engraçado que ambas, que nem se conhecem, falaram a mesma frase depois de tudo: desculpa, me desculpa por estar enchendo os teus ouvidos com os meus problemas. E eu trouxe a mesma resposta. Eu falei: eu que agradeço por você estar compartilhando os teus problemas comigo, porque você encontrou a pessoa certa e você está no ambiente certo. Louvado seja Deus. O que é isso? É Deus guiando essas pessoas, para trazer essas pessoas. Aí eu descubro que ambos estavam desviados. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Amém ou não amém? Aí, se eu não ouvir Deus, o que eu vou transmitir para aqueles? Vou ouvir os problemas e dizer: puxa, lamento, né? Não! Deus tem algo para falar. Deus me fala e eu falo. Deus quer te falar coisas acerca de pessoas, para que você possa transmitir a estas. Mas você precisa ouvi-lo. Amém? Por isso, quando eu falo, amados, que eu não tenho opinião, entendeu? Não falo, nossa, pastor se acha. Não é questão de se achar. É que, de fato, eu não posso ter minha opinião. Se você vier qualquer coisa para mim, eu não posso ter opinião minha. Eu tenho que falar daquilo que Ele está falando. Eu tenho que fazer aquilo que eu estou vendo Ele fazer. Louvado seja Deus. É assim que eu vivo. Eu não vou transmitir algo de mim mesmo, porque não vai dar certo, dificilmente vai dar certo. Há mais possibilidade de dar errado do que certo. Agora, se eu falar daquilo que Ele está falando, vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Abra comigo Gênesis capítulo 28, por favor. Do verso 1 ao 22. Gênesis capítulo 28, do verso 1 ao 22. Diz a palavra do Senhor: Isaac chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe dizendo: não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutífero, e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaac enviou Jacó, e ele foi a Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem, dizendo: tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe, e foi para Padã-Arã. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaac seu pai, então foi Esaú a Ismael. Quem lembra de Ismael? Filho de Abraão, ok? E tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, mas a tradução original diz cabeceira.
Amém? Quem lembra aquelas camas que tinham um espelho, a cabeceira da cama? Foi mais ou menos isso que ele fez, tá bom? Aleluia. E se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou. O que Jacó teve? Um sonho, né? E eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse, olha o que o Senhor disse, muita atenção: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como sua cabeceira e a colocou como um pilar, um montão, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento dizendo, olha o juramento: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e tudo que tu me deres, eu certamente, digo certamente, te darei o dízimo. Diga obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu abro meu coração, a minha mente e o meu espírito para receber a revelação da palavra do Pai e ser impactado e transformado por ela, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Que coisa, né? Nós vemos aqui um homem com um problemão, porque se você não lembra muito bem, Jacó era filho de Isaque, o caçula. Ele tinha um irmão Esaú, ok? E Jacó, desde o ventre de sua mãe, ele era assim, meio espertalhão, sabe? Sabido. Eu acredito assim, isso é uma heresia, tá, gente? É uma heresia de brincadeira. Eu acredito que Jacó era brasileiro. Tinha um jeitinho brasileiro, porque quando foi sair do ventre da mãe, já saiu agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho. Sim ou não? Depois de grande, depois de adulto já, preferia ficar em casa, cuidando das coisas de casa, do que trabalhar. O seu irmão trabalhava fora, no campo, era caçador, e ele ficava em casa, cozinhando. Gostava, falando que era brasileiro, talvez baiano. Olha, meu Deus. É brincadeira, tá? Tem alguém que está feliz com Jesus ainda? E olha só, Esaú era peludo e ele era liso. Por um prato de sopa, ele comprou a primogenitura. Ele era o caçula e comprou a primogenitura para se tornar o primeiro, ter direito de primogenitura, ou seja, o primogênito, meus amados, ele recebeu a herança dobrada, em dobro, a sua parte da herança, e o outro recebeu só a parte que lhe cabia mesmo. Então, olha só, ele esperou o momento certo, o momento que o seu irmão estava mais cansado, que ele sabia que iria passar por lá, preparou uma sopa cheirosa, com tudo que tinha direito ali de tempero,
para atrair o seu irmão a atiçar ainda mais a fome e negociar e comprar a primogenitura. Pense no espertalhão. Era. E por fim, quando seu pai estava prestes a morrer, né, já estava ficando cego, né, já estava velho, suas forças já estavam se esvaindo, ele ainda enganou seu pai, enganou seu irmão, com a ajuda da sua mãe, para pegar da bênção. Pense no cabra. Ele era escolhido. Só que o fato de ser, sim, Senhor, falar. O fato de Jacó ser escolhido não dava direito a ele de fazer o que fez. Tem muita gente que é escolhido como Jacó era, mas tem o mesmo caráter que Jacó, de enganador. De enganador. Oi? Ele sabia que era escolhido. Se ele sabia? Sua mãe. Sua mãe sabia. Então, de certa forma, ela tinha passado por ele. Sim. Passou para ele. Você não sei como recebeu a mensagem errada de Deus, né? Tudo está aqui, sou escolhido, então eu tenho que. Ah, era mau caráter mesmo. Mas quando ele tivesse feito mal, Homem caído. saber se ia chegar até ele, Não. Mas se ele tomasse as atitudes corretas, com certeza chegaria. Jacó, que ele agiu com astúcia, com enganação. Eu posso entregar um negócio de Deus aqui para nós? Para todo Jacó sempre haverá um Labão. Você está entendendo? Quer que seja mais claro? Para todo enganador sempre haverá alguém mais enganador. Para todo mau caráter sempre haverá alguém mais mau caráter do que este. É a lei da semeadura, irmão. Tudo aquilo que se planta, colhe. Amém ou não amém? E o engraçado de Jacó foi ele sozinho enganou o pai. Aí o filho dele Amém, irmãos? Colheita, colheita. Então que problema? Aí o que aconteceu? Fazendo tudo isso, olha aonde levou ele. Aqui nós lemos em Gênesis 28, ele saiu com a bênção, sim ou não? Sim. Ok? Saiu. Mas ele estava sozinho no deserto à noite. Você está entendendo? Saiu com a roupa do corpo. Mas eu desconfio que também Jacó era pentecostal, irmãos. Preste atenção nisso. A Bíblia não diz que ele, não fala que ele saiu com alguma malinha. Não. Saiu só com a roupa do corpo, mas não esqueceu do óleo. Tinha óleo, pentecostal, amém? Glória a Deus, aleluia. De repente, puxou o óleo aqui, amém? Então, olha que estado. Talvez você sentado aqui nessas cadeiras confortáveis, neste ambiente, você possa não ter nem um pouquinho da ideia do risco que Jacó estava passando, estava correndo. Irmãos, alguém viajando sozinho era uma presa fácil para estrangeiros, e animais ferozes, mas principalmente para seres humanos. Qualquer um que capturasse Jacó ia fazer dele seu escravo. Você está entendendo? Olha o risco. Por isso que eles andavam em clãs, em bandos. Que perigo, hein? Um fugitivo do seu irmão saiu da casa do pai, se encontrava no deserto e à noite. E olha como é que é o clima do deserto. De dia, um calor escaldante, não é? E à noite, um frio cortante. Foi por isso que ele pegou aquelas pedras e fez uma cabeceira, cortava o vento e ainda protegia ele de animais noturnos,
certo? E ainda aquecia ele, porque as pedras elas têm uma capacidade, né, de absorver calor durante o dia, e à noite esse calor ele vai sendo liberado, certo? Por causa do frio. Saiu sem nada. Saiu sem nada. Problemão, né? Sim. Exatamente. Mas vamos entrar nisso não. Vamos continuar aqui no que Deus está falando conosco. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Deus não era o Deus de Jacó? Quem aqui sabia disso? Deus não era o Deus de Jacó. Observem comigo aqui, ó, verso 21, por favor. Está escrito aqui, ó: de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. Deus não era Deus de Jacó. Era Deus de Abraão? Sim. Era o Deus de Isaac? Sim. Mas não era o Deus de Jacó. Ok? Tudo que Jacó conquistava era com a força dele, com a força do próprio braço, com a inteligência dele, com as estratégias dele, com o jeitinho dele, e estratégias naturais, inclusive enganadoras, fraudulentas. Sim ou não? Quem está entendendo? Dessa forma, se você observar lá em Gênesis 25, do 27 e 34, você vai ver que aqui ele engana o irmão dele. Ele induz o irmão dele a vender a sua primogenitura. Claro que o irmão dele teve a sua parcela de culpa, de ser tolo, de desprezar a primogenitura. Mas houve uma manipulação de Jacó. Você está entendendo? E aqui no capítulo 27, do verso 18 ao 25, você vê a maneira que ele enganou seu pai, juntamente com sua mãe. Seu pai falou assim para Esaú: vai, caça um animal, faz aquele guisado que eu tanto gosto, para que a minha alma te abençoe. A esposa dele ouviu, foi, chamou Jacó e falou: olha, seu pai vai abençoar seu irmão, corre logo. O que a gente vai fazer? Disse ele: faz o seguinte, pega ali um animal lá no pasto, mata e traz para mim, que eu vou fazer do jeito que ele gosta do guisado, e você vai se passar pelo seu irmão. Ele falou: não, mas Jacó, mas se meu pai descobrir, vai me amaldiçoar. Ela disse: que essa maldição seja sobre mim. Então o que fizeram? Mataram o animal, fizeram o guisado, tiraram da pele, colocaram sobre a pele de Jacó, vestiram ele se vestiu com as vestes de Esaú, que tinha cheiro de mato, cheiro de orvalho, cheiro de, sabe, de suor de campo. Ok? Olha que estratégia, olha a maneira que tudo aconteceu. Tudo isso foi feito com a força do próprio braço de Jacó. E as atitudes de Jacó foram todas as atitudes de Jacó, todas elas levaram ele exatamente aqui, ó, no deserto sozinho, correndo perigo. Olha o que Deus está falando, são as suas atitudes que te levaram para onde você está hoje. Se você está bem, foram as suas atitudes. Se você está mal, foram as suas atitudes. As suas atitudes. Foi o seu jeitinho, foi a sua vontade, foi a sua forma de fazer as coisas, foi na força do seu próprio braço. Você está entendendo? Mas Deus mudou a vida de Jacó, sim ou não? Deus quer mudar também a sua e a minha vida, as nossas vidas. Percebam que Deus aparece para ele em sonhos, faz promessas, não é? As mesmas promessas que foram feitas a Abraão e ao seu pai Isaac. Da mesma forma, vocês e eu temos promessas de Deus. E Deus já falou por meio de sonhos, Deus já falou por meio de visões, Deus já falou por meio da palavra, Deus já falou por meio de profetas. Quais são os propósitos
quais são as promessas que Ele tem na sua vida. Eu pergunto, você está vivendo elas? Jacó estava vivendo elas aqui? Não estava. Tem muita gente que está igual Jacó, em aperto. Tem muita gente que está igualzinho a Jacó, em desespero. Irmãos, Jacó estava desesperado aqui. Pense, ele sabia dos riscos que ele estava correndo. Você acha que Jacó estava tranquilo? Jacó estava preocupadíssimo. Foram as atitudes de Jacó. Jacó, ele não honrava a Deus, nem com seus atos e muito menos com seus bens. Tudo que ele produzia era para ele mesmo. Ele mesmo. Mas quando ele se encontrou diante de uma situação difícil, que era resultado das suas próprias escolhas, ele lembrou de um princípio. Diga, princípio. Deus não era o Deus de Jacó. Por isso que Jacó não honrava a Deus. Jacó não honrava ninguém. Ninguém mesmo. Ele queria sempre sair de bem, sempre sair por cima, sempre. E qual foi o princípio que ele lembrou? Ele lembrou o princípio da aliança. Diga, aliança, pacto. E o Senhor, mais uma vez, Ele quer trazer um pouco mais profundo essa questão. Nós já aprendemos, não aprendemos? Mas Ele quer aprofundar mais. Olha só, Jacó tinha uma terra para ir, sim ou não? Tinha, não tinha um destino? Tinha um destino para ir. Tinha a bênção do pai, do seu pai? Tinha. Mas sabe o que faltava para Jacó? Aliança. Jacó não tinha aliança com Deus. Da mesma forma, tem muita gente que tem promessas de Deus, tem a bênção de Deus, tem o lugar para estar, mas não tem aliança. Isso é possível, pastor? Totalmente. Totalmente. Antes de ontem eu liberei uma palavra de Deus que não há mal nenhum em alguém ir até Jesus ou chegar até Jesus movidos por alguma necessidade, porque precisa de cura, de libertação, porque precisa estar arrebentado financeiramente, porque está passando problemas conjugais, problemas familiares. Não há nenhum problema nisso. Então as pessoas, elas chegam neste lugar, ou elas chegam em outros lugares que Deus estabeleceu, certo? Movidos por uma necessidade. Então elas podem entrar nestes lugares, podem começar a fazer as coisas certinhas, e podem receber algum resultado disso, mas sem aliança com Deus. Você está entendendo? Tem muita gente que está fazendo as coisas erradas e não tem aliança com Deus. E tem muita gente que está fazendo as coisas certas, mas não tem aliança com Deus. E assim estava Jacó, assim era Jacó. E qual foi o princípio que Jacó lembrou? O princípio da aliança. Ele lembrou daquilo que ele aprendeu com seu pai, com seu avô, e seu avô aprendeu com Noé, a aliança. Depois do dilúvio, qual foi o sinal que o Senhor colocou no céu? Um arco da aliança. A mesma coisa que Deus falou para Adão, Deus falou para Noé. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 8 e 9, não precisa abrir. Nós vemos que Deus ele planta um jardim para o homem. Ele faz brotar de tudo que é necessário para sustentar aquele homem. Lá no verso 15, ele coloca esse homem no jardim. No verso 16, ele dá uma ordem a esse homem. 16 e 17. E qual é a ordem?
Qual é a igreja? Diga: coma. Coma. Deus está estabelecendo aqui um princípio da aliança. Coma de tudo que eu te der. Você vai comer do que eu te der. Ontem nós falamos sobre o sacerdote, sim ou não? O sacerdote, ele deve comer de tudo que Deus der. Ah, mas eu não sou sacerdote. Não importa, porque aquilo que Deus liberar na sua vida através do sacerdote é do que você vai comer. Você está entendendo? Tanto o sacerdote como o povo deve comer daquilo que Deus dá. Quem foi que providenciou a terra prometida para o povo de Israel? Não foi Deus? Uma terra que emana leite e mel, uma terra espaçosa, uma terra que dá da sua força. Foi Deus. Então eles estavam comendo daquilo que Deus deu a eles, plantou para eles. Este é o princípio da aliança. Quem tem aliança com Deus, diga: está protegido, está suprido e está sendo guiado por Deus. Diga: provisão, proteção e propósito. É isso que recebemos na aliança com Deus. E era exatamente a necessidade de Jacó. Jacó não tinha provisão, não tinha proteção e muito menos propósito. O que ele ia fazer na casa de uma esposa? Mas para quê? Para quê? Ele sabia das promessas do seu pai? Sim. Sabia das promessas do seu avô? Sim. Mas ele queria? Não. Por isso que ele não tinha aliança com Deus. Ele lembrou que Deus tem um jardim plantado para todos aqueles que fazem uma aliança com Ele. Irmão, Deus tem um jardim plantado para você. Mas só pode entrar no jardim, permanecer no jardim, quem tem aliança com Ele. Aleluia. Só pode ter intimidade, relacionamento, quem tem aliança. Você já aprendeu isso? Pegou isso? Amém? Por isso que Jacó fez esse juramento. E olha o juramento de Jacó: se Deus, verso 20 do capítulo 28, se Deus for comigo e me guardar, o que é isso? Proteção, sim ou não? Neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e veste para vestir, o que é isso? Não é provisão? De modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja meu Deus. Não é propósito? Retornar para a casa do pai dele? Porque ele sabia que aquela terra onde estava, Deus havia dado ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac, e daria a ele. Você está entendendo? O que ele está falando? Sabe o que Jacó estava falando aqui? Olhem para mim. Jacó estava falando para Deus: Deus, me compra. Me compra. Como assim? A palavra de Deus diz o quê? Que nós fomos comprados por um alto preço. Por quê? Para que nós possamos pertencer a Deus. Porque nós fomos o quê? Roubados do nosso lugar em Deus. Por isso que um preço alto teve que ser pago. E aqui Jacó não vivia nem no tempo da lei ainda, não era? Era um tempo realmente de ignorância. É tipo, vai como vai, entendeu? Por isso que Deus tolerou algumas coisas, tipo poligamia e outras coisitas mais, né? Incesto. Deus tolerou, não aceitou, Ele tolerou. Por quê? Porque não havia lei. Não, porque é princípio. Estão em Gênesis, princípio. Então ele lembrou e disse: Deus, me compra.
Ah, Senhor, falo, sim, Senhor. Uma mulher, quando ia casar com o marido, o que o marido tinha que dar para o pai, para os seus sogros? O quê? Então o que ele estava fazendo? Comprando a mulher. Você pode aplaudir Jesus? Era isso que Jacó estava a falar. Deus, me compra. Para a mulher ter uma aliança com o homem ter aliança com a mulher, o cara tinha que juntar a vida inteira um dote para dar por ela. Se a mulher fosse bonita, o valor era mais alto. Amém ou não amém? Você está entendendo? É isso que Jacó estava a clamar aqui. Quando ele fez esse juramento, ele estava dizendo: Deus, me compra. E Jacó não era bobo, não era besta. Ele sabe que em uma aliança tem que haver honra. Tem que haver honra. Por isso que ele disse assim: e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Ontem eu não falei se é obrigatório ou não o dízimo, né? O dízimo não é obrigatório. Quem pode dizer aleluia? Estou livre. Glória a Deus. Dízimo não é obrigatório. Teve um rapaz aí, um senhor, que quando ele ouviu um outro homem falar sobre isso, ele quase entrou pela tela do celular para dar uns murros no cara. Ele falou: ele não pode falar isso. Ficou chateado. Eu fiquei meio assim, estava ainda aprendendo, fiquei meio assim. Porque eu aprendi que era obrigatório. Quem aprendeu assim? Levante a mão. Todo mundo, a maioria aprendeu que é obrigatório. Dízimo não é obrigatório. Na lei era obrigatório. Agora eu pergunto: vivemos tempo de lei ou de graça? De graça. Mas graça não é obrigatório. Glória a Deus. Mas, diga mas, existe o princípio do dízimo. Quando nós dizimamos, amados, nós estamos nos tornando protegidos, e todos que levam o nosso nome também são protegidos, e tudo que leva o nosso nome também ficam protegidos. Do que, pastor? Do migrador, do devorador, do cortador, do destruidor, do olho gordo. Aleluia! Pergunto: como alguém vai prosperar se tudo aquilo que está entrando está sendo levado? Tem como? Não tem, irmãos. Então quem quer prosperar deve dizimar, mas o dízimo não prospera ninguém. Se você acha que, se você dizima e acha que o dízimo vai te prosperar, você está equivocado. Você está equivocado. O dízimo não é para prosperar ninguém. O dízimo é para impedir que aquilo que você está recebendo, juntando, com muito esforço, seja roubado. Não seja destruído. E dízimo é honra. Honra a Deus. Você está entendendo? E em uma aliança deve haver o que? Honra. Se não há honra, há quebra de aliança. Não é? Se o marido desonra a esposa, quebra de aliança. Se a esposa desonra o marido, quebra de aliança. Se nós desonramos a Deus, quebra de aliança. Então não é obrigatório, como ensinam por aí. Mas se você quer honrar a Deus, quer realmente se manter na aliança com Deus, deve dizimar. Se você realmente quer estar guardado, tudo que leva o teu nome, deve dizimar. Não falo porque... Amém. Louve a Deus pela minha sinceridade, né? Por ensinar a verdade. Viver e ensinar a verdade. Jacó estava dizendo assim: Deus, me compra. Eu quero estar em teu jardim e que tu sejas o meu pai, que tu sejas o meu provedor. Não foi isso que ele disse aqui? O meu protetor e aquele que me guia. Tem isso. Tem isso. Qual é a pergunta mesmo? Pois é, né?
Tem vários fatores que envolvem. Porque a irmã estava impossibilitada, estava acamada, estava o quê? Estava boinha? Ele estava se falando disso, mas não veio estar aqui. A palavra de Deus é bem clara em dizer: traga os dízimos da casa do. Hoje tem Pix, né? Diga graças a Deus. Pode enviar o Pix. Amém? Mas o dízimo tem que ser liberado no altar. É no altar. Sim, vou aproveitar a oportunidade. Eu quero ensinar. Se você vem dizimar, se você não envia o Pix, se realmente é através do envelope, o envelope é o vermelho, que é o dízimo, até mesmo para a questão da organização. E você não coloca aqui dentro. Antes você coloca aqui dentro, você coloca na minha mão. Sabe por quê? Porque a bênção, ela vem da boca, ela sai por meio, ela vem da alma do homem de Deus, mas ela sai pela boca e pela mão do homem de Deus. Tem muita gente aí, muitos líderes que pegam, colocam no bolso e dizem obrigado. É o vermelhinho. O branco são as ofertas, o azul são as primícias e o salmão são votos. A gente vai ter um verde também que são as sementes, que são muito importantes. Votos e sementes são muito importantes, porém pouco conhecidas. Então era isso que Jacó estava a falar, certo? Resultado. Qual foi o resultado? Deus comprou ele, sim ou não? Comprou ou não comprou, irmãos? Comprou. Mais tarde nós vemos ele ali na casa de Labão, não foi? Para começar, o cara foi enganado. Trabalhou 7 anos e a esposa que ele recebeu nem era a que ele queria. Por isso falei, ele começou a colher. Para você ver, escute só, eu vou falar, Jesus. Posso falar, irmãos? Para a gente finalizar? Por mais que você tenha entregue a sua vida a Jesus, tenha feito uma aliança com Jesus, as semeaduras que você fez lá atrás, Deus não vai te poupar delas. Deus não vai te poupar das semeaduras que você fez lá atrás. Vai colher até o final. Até o que? Começar um novo tempo de plantio, para que você plante sementes boas e inicie uma colheita boa. Preste atenção nisso. Eu assassinei. Um exemplo, Deus me livre, amém? Assassinei. Agora eu me converti, você vira Jesus, estou bem. Vai pagar a pena. O tempo que for determinado. Deus perdoa, perdoa. Mas vai pagar a pena. Vai pagar a pena onde? Na cadeia, no chilindró. Oi? Se vingou, vai ter colheita. A pessoa ficou chateada, desculpa, colheita. Oi? Não entendi, irmão. Já vai encontrar Jesus mais cedo. Pastor, ora. Irmão, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Se Deus for livrá-lo, tiver um negócio com ele especial, a injeção vai falhar, a cadeira elétrica vai pifar, acontecer alguma coisa, vai faltar luz na hora, entendeu? Mas o cara vai sair mesmo. Der tiro, não vai sair nada, enfim. Você está entendendo? Tem consequências. Tem muita gente que acha assim, eu entreguei minha vida a Jesus, agora estou livre das consequências do passado. Tem gente que é safado, diga safado. Faz besteira e depois corre para a igreja, para ver se vai, Isso. Isso. Você está entendendo? É mais ou menos isso. É um exemplo bem claro. Ok? As consequências virão. Por exemplo, uma pulada de cerca, vem consequências. Adultério, vem consequências. Fornicação, vem consequências. Mas Deus perdoa. Mas as consequências, a colheita, ela vai vir. E aqui Jacó, ele teve a colheita dele. Trabalhou 7 anos pela sua esposa. Quando foi a outra. Depois teve que trabalhar 7 anos. Graças a Deus que o Labão permitiu que ela já morasse com ele, Ela tivesse casado com ele. Então ele teve que pagar. Então 14 anos. Aí depois ele pede para ir embora. E tem um texto muito interessante. Quero abrir esse texto aqui, para a gente finalizar. Para você ver o que acontece quando Deus te compra, irmão.
Gênesis 30. Aqui no verso 27. Vamos ler do 26, para ganhar um pouco mais de profundidade no texto. Gênesis 30, 26. Jacó chega para o seu sogro, Labão, e diz: dai-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse, olha o que Labão disse, olha o que esse ímpio disse: peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica. Não queria perder o escravo, mano. Amém? Olha só, mas ele seguiu dizendo: pois eu tenho aprendido por experiência. Então, como ele aprendeu? Por experiência. Ele experimentou, ele viu, verificou, averiguou. Olha o que ele aprendeu: que o Senhor me abençoou por sua causa. Você está entendendo? Irmão, quando Deus te compra, você se torna abençoado, verdadeiramente abençoado. A bênção que já foi liberada pelos teus pais, a bênção que é liberada pelo teu pastor, a bênção que é liberada sobre você, ela é ativada por meio da aliança. E digo mais, não só você passa a ser abençoado, mas aonde você coloca a planta dos teus pés, a bênção ali está. Teus patrões passam a ser abençoados. A tua casa passa a ser abençoada. O teu bairro passa a ser abençoado. A tua cidade, teu estado, a tua nação, aonde você está plantado. Labão viu isso, a mesma coisa que Potifar, por causa de José, prosperou. Você está entendendo? Aleluia. Verso 28. E ele disse: determina o teu salário e eu darei. Olha só, verso 29. E Jacó lhe disse: tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo. 30. Porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. Olha que bênção. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para minha casa? Disse Jacó. E Labão disse: o que eu te darei? E Jacó disse: tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face. Todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isso será contado como furto comigo. Olha que ousadia. Já vamos chegar lá. Foi a última prova ali. Escute isso. Quem carrega a bênção não precisa ficar mendigando migalhas. Você está entendendo? Olha para o seu irmão e diga: irmão. Olha para o seu irmão. Diga: irmão. Quem carrega a bênção não fica mendigando. Quem carrega a bênção, não é medíocre. Você está entendendo? Sabe qual é o mal do povo de Deus? É que ele não enxerga que ele é de Deus. Deus é grande, sim ou não? Mas esse povo não consegue entender isso. Vive na mediocridade. Sabe o que a maioria acha? Que viver com Deus é estar sentado nessas cadeiras aqui, ó. Tá? Vindo à igreja 2 vezes na semana. E olhe lá, tá bom demais, tá até no máximo, né? Trazer a Bíblia é manto. Ficar até o fim do culto sem bocejar, aleluia. Orar pela refeição, nossa, eu sou espiritual, aleluia. As pessoas acham que vida com Deus é isso. Isso não é vida com Deus, cara de pau.
Amém? Cadê? Diga aleluia. Bom, isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo. Isso é medíocre. Pensar isso é mediocridade. Aí, não, eu vou, ouço a palavra, canto louvor, me sinto tão bem. Aí, vou para minha casa, durmo em paz, durmo bem, aleluia, né? Senhor me dá vitória, Senhor me dá bênção, eu oro antes de dormir, oro pela refeição, não faço mal a ninguém, sou uma boa pessoa. É um cara de pau e uma cara de madeira. Quer saber o que é vida com Deus mesmo? Faça assim. Baixa esse dedo aqui. Fala assim, adoração diária. Diga, adoração diária. Baixa o outro dedo. Oração diária. Sozinho com Deus. Baixa o dedo. Leitura e estudo da palavra de Deus. Baixa esse dedo mindinho aqui. Servir as pessoas. Isso é vida com Deus. Aonde vai, serve. Você está entendendo? Mas sem oração, sem adoração, sem leitura e estudo da palavra, não tem como servir. Você vai servir com a carne, vai estragar a vida dos outros. E tem muita gente que fica estragando aí. Quer discipular, mas nem sentou para aprender. Quer ensinar, mas não sabe. Está só transmitindo as mesmas convicções tortas, formando outro crente torto. Dá certo? Tá ruim. Sim, congregar é importante. Importantíssimo. Cara de pau, mentiroso. Você está entendendo? Sabe o que é andar com Deus? Viver com Deus? É aquilo que você faz em secreto. O seu secreto demonstra se você realmente anda com Deus ou não. Está escrito lá em Gênesis: e Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o trasladou. Então, meu filho, já te comprei, mas você é tão íntimo meu que eu não te quero mais longe de mim não. Vem pra cá. Você está entendendo? Jacó não ficou mendigando. Ele falou: se eu tenho uma bênção, Deus vai me dar, preste atenção, Deus vai me dar aquilo que eu necessito. O meu salário, quem vai dar é Deus. Acho que ele tinha medo? Tinha não. Vinha Labão e falava assim: nossa, tem tantas malhadas, agora as malhadas são minhas. Fica com a salpicada. Acha que Jacó ia bater boca com Labão? E dizer: trapaceiro, ladrão, mentiroso, enganador. Sabe? Não, mesmo que fosse, que não fosse. Sabe o que Jacó tinha? Deus é o meu protetor. Ele protege aquilo que é meu. Você está entendendo? E assim foi quantas vezes? 10 vezes. E Deus guardou-se ou não? No final, Labão tinha um pouquinho, Jacó tinha um monte, uma multidão. Tanto que os filhos de Labão, os cunhados, cunhado, meu Deus, ficaram tudo com inveja e com raiva. Aí foi a hora que Deus falou para Jacó: pega o beco, volta para casa do teu pai. Vamos ficar de pé. Irmãos, você quer ter um ano de 2023 diferente? Só quem quer. Só quem quer. Se vende para Deus. Se vende hoje para Deus. Porque não adianta estar no ambiente, não adianta estar na terra, não adianta receber a palavra de bênção. A bênção, o Senhor me ensinou isso agora. A bênção não vai ser ativada se não tiver aliança. Se a aliança estiver quebrada, se houver desonra, tem que haver honra. Então decida hoje: ah, pastor, mas eu honro. Então firme novamente isso.
2023, a partir de hoje e 2023, eu vou honrar muito mais. Diga para Deus: Deus, me compra, me compra, me compra, me compra. Sabe, nós viemos, todos nós aqui viemos de lugares e que as pessoas elas perecem por falta de conhecimento, e o Senhor tem liberado conhecimento para nós, graças a Deus. Mas se nós não praticarmos, não exercermos, ficarmos resistindo, ainda querendo viver aquele conhecimento que não levava a nada, Deus não vai fazer nada por nós. Não vamos acessar nada, vamos continuar da mesma forma, a mesma mediocridade, a mesma pequenez, a mesma, sabe? Já chega. Deus tem um jardim plantado para nós. Deus tem um jardim, e nesse jardim nós comemos daquilo que Ele provém para nós. Você quer que Deus proveja para você? Se venda para Ele. Você quer que Deus proteja a ti, os teus e tudo que leva o teu nome? Se venda para Ele. Você quer que Deus te guie, seja o teu guia? Se venda para Ele. Só assim Ele vai ser o teu Pai, aquele que provê, aquele que protege e aquele que te guia. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Oh Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de pertencermos ao Senhor. Oh Senhor, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, cujo sangue nos comprou. E muitos se enganam, Senhor, achando: Jesus já fez, Jesus já fez. Se não houver uma confissão, de nada adianta. É preciso confessar, é preciso ter as atitudes que demonstram a nossa confissão. Se falar que crer resolvesse alguma coisa, todo mundo estaria vivendo vitórias. Mas só crê realmente quem tem atitude de quem crê. Só crê realmente quem se move segundo o que crê. Isso, é disso que estamos falando. É disso que o Senhor está liberando sobre nós. Senhor, me compra. Me compra, meu Senhor. Eu decido firmemente permanecer, Senhor, em Te honrar, no pouco, no muito, em todo o tempo, Pai. Ainda mais em 2023, Senhor. Eu quero, eu decido, porque eu desejo, Senhor, que Tu continue sendo o meu provedor e de toda a minha família, minha casa, tudo que leva o meu nome, meu protetor. E Senhor, aquele que me guia. Eu não quero andar segundo o que eu penso, o que eu acho, segundo a mentalidade medíocre, pequenina, que é natural. Eu quero andar segundo a grandeza do Senhor, o sobrenatural do Senhor, vendo Ele se movendo na minha vida e por onde eu passo, em nome de Jesus. Diga para Ele: Deus, me compra, me compra, me compra, me compra, me compra, e eu te honrarei com os meus dízimos, te honrarei com os meus bens, te honrarei com os meus atos, te honrarei com as minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos, com a minha vida te honrarei, com a minha vida te honrarei, com a minha vida te honrarei, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor nunca faltou e nunca faltará. Aleluia, aplauda o nome dEle, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer obrigado, Jesus?